Muito boa noite, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvinte, telespectadores. Para mim é um privilégio muito grande estar com vocês para compartilhar uns momentos de companheirismo em torno do programa divino correspondente a esse tempo final, para o qual quero ler em São Mateus, capítulo 24, versículo de 1 ao 3, e diz assim: quando Jesus saiu do templo e partia, se aproximaram seus discípulos para mostrar os edifícios do templo. Respondendo ele, lhes disse: vês tudo isso? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando ele sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram à parte, dizendo: diga-nos quando serão essas coisas e que sinais haverá de tua vinda e do fim do século. O nosso tema para esta ocasião é os mistérios de Deus revelados para o último dia, parte 3. Estaremos vendo o mistério da vinda do Filho do Homem no último dia. No tema, os mistérios de Deus revelados para o último dia, veremos a vinda do Filho do Homem no último dia. Veremos esse mistério e veremos tudo relacionado a esse mistério correspondente a este último dia, para que possamos entender o mistério da vinda do Filho do Homem no último dia. Podem se sentar, por favor. O nosso amado Senhor Jesus Cristo falou a respeito da vinda do Filho do Homem para o tempo final em diferentes lugares. E temos, por exemplo, a passagem de São Mateus, capítulo 16, versículo 27 ao 28, onde nos diz Jesus Cristo mesmo: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aqui nós temos uma profecia também a respeito da vinda do Filho do Homem com os seus anjos para o tempo final. E encontramos que no Monte da Transfiguração, Cristo levou a Pedro, Tiago e João, seu irmão, para mostrar-lhe ali, em uma visão, a vinda do Filho do Homem em seu reino, com os seus anjos. E quando isso aconteceu, conforme o que ele havia dito no versículo 28 do capítulo 16 de São Mateus, quando disse: na verdade vos digo que há alguns do que aqui estão que não provarão a morte, até que tenham visto o Filho do Homem vindo em seu reino. Depois, no capítulo 17, versículo 1 em diante, diz: 6 dias depois, Jesus tomou a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou em particular a um alto monte e se transfigurou diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestimentas se fizeram brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Aqui temos nessa visão a vinda do reino de Deus e o Filho do Homem vindo no reino do seu Pai com os seus anjos. E aqui, os anjos são Moisés e Elias, porque os anjos prometidos para vir no último dia, na vinda do Filho do Homem, os quais estarão no tempo do fim, ou seja, no tempo da colheita, onde o trigo será colhido e colocado no celeiro de Deus, e o joio será lançado na fornalha de fogo, ou seja, na grande tribulação para ser queimada. Para esse tempo, na vinda do Filho do Homem, Cristo disse que o Filho do Homem enviará os seus anjos. Para quê? Para realizar essa colheita. Por isso Cristo diz no capítulo 13, versículo 30, falando na parábola do trigo e do joio: deixai crescer juntamente um e outro
até a colheita. E no tempo da colheita eu direi aos segadores: recolhei primeiro o joio e atai em feixes para queimá-la, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Ou seja, que o trigo será recolhido no celeiro de Deus e o joio atado em feixes para ser queimado no fogo durante a grande tribulação, onde serão queimados os maus, conforme a profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, onde diz, da seguinte maneira: porque eis que vem o dia ardente como fornalha, e todos os soberbos e todos os que cometem maldade serão restolho. Aquele dia que virá os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não lhes deixará nem raiz nem ramo. Isso é o dia da grande tribulação, onde o joio vai ser queimado. O joio são os filhos do maligno. E este fogo que os queimará será fogo atômico. Mas a vocês, os que temeis o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. E saireis e saltareis como bezerros da manada. Nascendo o sol de justiça aos que temem o nome do Senhor. Isso é a segunda vinda de Cristo, porque Cristo é o sol de justiça. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus Cristo. E a segunda vinda de Cristo é como o sol de justiça, nascendo em um novo dia dispensacional e em um novo dia milenial, ou seja, no começo do sétimo milênio e no começo da sétima dispensação. E para os que temem o nome do Senhor, trará salvação em suas asas, e as suas asas são os ministérios dos seus anjos, na vinda do Filho do Homem. Os seus anjos, como vimos ontem na noite, são os ministérios de Moisés e de Elias, os quais foram vistos no Monte da Transfiguração, falando com Jesus. Esses ministérios são os ministérios das duas oliveiras e dos dois candeeiros de ouro, de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante, e Zacarias, capítulo 4. Esses são os ministérios que nos últimos dias seriam enviados pelo Filho do Homem, para com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus. E agora, esse é o sinal para o último dia, o sinal do fim do século, a vinda, a aparição dos ministérios dos anjos do Filho do Homem. Vejam aqui na explicação que Jesus deu sobre o trigo e o joio. No capítulo 13, versículo 37 em diante, Jesus disse: respondendo ele, lhes disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que a semeou é o diabo, a colheita é o fim do século, e os coletores são os anjos. Agora vejam como para o tempo da colheita, para o fim do século, é que o Filho do Homem envia aos seus anjos. E o sinal do fim do século é a vinda dos anjos do Filho do Homem, chamando e juntando aos escolhidos de Deus, chamando e juntando com a grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino, a todos os filhos e filhas de Deus para serem transformados e raptados e irem à ceia das bodas do Cordeiro no céu. E depois o joio passar pela grande tribulação, onde será choro e ranger de dentes, onde o joio será queimado com fogo atômico que há de vir, fogo atômico que já está armazenado em todas essas bombas nucleares que muitas nações já têm armazenadas. E em algum momento da história do ser humano, essas armas nucleares serão usadas e vai se cumprir a palavra do dia ardente como fornalha, a qual ou da qual fala o profeta Malaquias no capítulo 4. Mas depois que o dia ardente como fornalha da grande tribulação tenha passado, diz que caminharemos sobre as cinzas dos maus.
porque já estão convertidos em cinzas. E durante o reino milenial, estaremos caminhando nesse planeta Terra no glorioso reino do nosso Senhor Jesus Cristo, e os maus estarão convertidos em cinza, baixo a planta de nossos pés. Agora podemos ver todo este quadro divino correspondente ao tempo final. Temos visto o que é o sinal do fim do século. É a vinda e ministério dos anjos do Filho do Homem, chamando e juntando o trigo e também preparando tudo para o fogo que queimará o joio no último dia. Ou seja, preparando tudo para que o joio seja queimado na fornalha de fogo, ou seja, na grande tribulação. Tudo está se preparando para esse momento, onde o juízo divino cairá sobre a raça humana. Mas antes do juízo divino cair sobre a raça humana, os escolhidos de Deus serão chamados e juntados neste último dia pelo ministério dos anjos do Filho do Homem, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. E assim, preparando-nos para sermos transformados e raptados neste último dia, e assim, termos o corpo eterno que Cristo prometeu para cada um de nós, porque vamos ser a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora vejam como para o último dia, a promessa da vinda do Filho do Homem com os seus anjos é o maior evento prometido para a raça humana. Este é o evento que vai estremecer a raça humana e que vai trazer as bênçãos de Deus para os filhos e filhas de Deus, e que vai trazer os mortos em Cristo ressuscitados em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados e também teremos um corpo eterno. Por isso é tão importante a vinda do Filho do Homem com os seus anjos para o último dia. Agora vejam que Cristo deu sinais para que, quando estes sinais fossem vistos, os seres humanos soubessem que estavam vivendo no último dia. Estavam vivendo no fim do século. Os discípulos perguntaram a ele: quando serão essas coisas, ou seja, a destruição de Jerusalém e o templo? E que sinal haverá de tua vinda e do fim do tempo, o fim do século? Vejam, o sinal da vinda do Senhor e do fim do século. Veja que o sinal do fim do século na parábola do trigo e do joio é a presença dos ministérios dos anjos do Filho do Homem, enviados pelo Filho do Homem no último dia. E em São Mateus, capítulo 24, versículo 30 ao 31, quando Jesus Cristo lhes dá o sinal da vinda do Filho do Homem e do fim do século, lhes diz: e então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e então todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E então enviará os seus anjos, com grande voz de trombeta, e juntará os seus escolhidos dos quatro ventos, de um extremo do céu até o outro. Agora nós temos aqui dois sinais muito importantes: o sinal do Filho do Homem no céu e o sinal dos anjos do Filho do Homem na terra, chamando e juntando os escolhidos de Deus. O sinal do Filho do Homem no céu é o sinal da vinda do Senhor, da vinda do Filho do Homem no meio da raça humana, e este sinal vai ser mostrado no céu conforme a profecia, e quando este sinal seja visto no céu, então os seres humanos têm que estar procurando na terra a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão a todos os seus escolhidos. Todos os escolhidos de Deus, os membros do corpo místico de Cristo, as pessoas que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo, serão chamados e juntados no último dia, no fim do século, no tempo da vinda dos anjos do Filho do Homem, com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, chamando e juntando os escolhidos, revelando a eles o mistério da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem, com os seus anjos no último dia. Agora vejam que os filhos, que o sinal do Filho do Homem está determinado para ser visto no céu, e ser visto no céu também o Filho do Homem vindo nas nuvens,
E os anjos do Filho do Homem seriam enviados com a grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos no meio da raça humana. O sinal do Filho do Homem no céu, vejam. E o Filho do Homem em uma nuvem no céu. Isso é como foi no tempo da primeira vinda de Cristo, onde houve um sinal no céu, chamado a estrela de Belém. Muitas pessoas estavam esperando a vinda do Messias, mas não entendiam que no céu apareceria um sinal. Apareceu aquele sinal e aqueles magos que viviam no Oriente, ali, na terra da Babilônia, viram esse sinal no céu e saíram rumo à terra de Israel para procurar o Messias, porque esse sinal estando no céu, o Messias tinha que já estar na terra. Saíram para procurar o Messias na terra de Israel e chegaram à terra de Israel, chegaram a Jerusalém, a capital, e perguntaram pelo Messias, dizendo: onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque vimos a sua estrela no Oriente. E Jerusalém não sabia nada a respeito da primeira vinda de Cristo, não sabia nada a respeito da vinda do Messias, e a sua vinda estava cumprida em Belém da Judéia, ali no estábulo, e já tinha alguns anos que essa estrela estava aparecendo, e já tinha 2 anos que o nascimento do Messias tinha se cumprido em Belém da Judéia. E agora vejam, a primeira vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem há 2000 anos atrás, passou por diferentes etapas, desde que nasceu até que morreu. Durante todas essas etapas, encontramos que teve muitas pessoas que ignoraram o que estava acontecendo no programa divino na Terra, conforme as profecias de Deus, mas algumas pessoas souberam o que estava acontecendo, como José e Maria. Eles sabiam que o Messias já estava na Terra, que o que aqueles magos estavam procurando, eles tinham ali, na casa, em Belém da Judéia. E quando chegaram os magos a Belém da Judéia, se encontraram com o Messias, que já tinha aproximadamente 2 anos de idade, mas estava em sua infância, estava em suas primeiras etapas, o cumprimento da primeira vinda do Messias. E este menininho tinha que crescer e chegar à idade de aproximadamente 30 anos para começar o seu ministério messiânico e cumprir o prometido para a semana número 70, para a primeira parte da semana número 70, ou seja, para os primeiros 3 anos e meio. Ali estava o Messias prometido para o povo hebreu em suas primeiras etapas, mas depois tinha que chegar à etapa de aproximadamente 30 anos para começar o seu ministério no meio do povo hebreu, e quando chegou a essa etapa, cumpriu o ministério de 3 anos e meio e morreu na cruz do Calvário. E ali, morrendo na cruz do Calvário, realizou a parte mais importante da sua primeira vinda, que foi tomar os nossos pecados e morrer na cruz do Calvário por eles, e assim pagar o preço da redenção para que nós possamos viver eternamente. 3 dias depois, no dia da ressurreição, ressuscitou, e 40 dias depois subiu ao céu, e depois derramou dos seus 10 dias depois, desceu de novo e derramou do seu Espírito Santo ali no Pentecoste, e ali começou a Igreja do Senhor Jesus Cristo, com 120 pessoas nascidas de novo, conforme ao que Cristo tinha dito, que era necessário nascer de novo para entrar ao reino de Deus, nascer da água e do Espírito. E agora podemos ver como começou, como nasceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso, vejam, tinha a ver com a primeira vinda de Cristo, para assim poderem receber o novo nascimento, para as pessoas receberem o Espírito de Cristo e assim receber o Espírito teofânico da 6ª dimensão. E para o último dia, temos a promessa da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. E para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, receber a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem. Para os hebreus vai ser a vinda do Messias. E para muitas religiões será a vinda
da era de Aquário. E a terra será cheia do conhecimento da glória de Jeová, como as águas cobrem o mar. Diz Abacuque, capítulo 14, e Isaías 11, 9. A terra será cheia do conhecimento de Deus. A terra será cheia do conhecimento da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. E assim a terra receberá as bênçãos do Filho do Homem em sua vinda, durante o reino milenial do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se sentará no trono de Davi e reinará por 1000 anos, e depois por toda a eternidade. Por isso é tão importante a vinda do Filho do Homem no último dia. Esse é o maior mistério de todos os mistérios. Esse é o mistério contido no 7º selo de Apocalipse 8, e versículo 1, o qual foi aberto no céu, e quando foi aberto no céu, houve silêncio como que por meia hora no céu. Por que houve silêncio no céu como que por meia hora? Ninguém no céu conhecia esse mistério, nem na terra, e nem em lugar nenhum, mas quando foi aberto esse mistério no céu, todos conheceram esse mistério, o mistério da segunda vinda de Cristo, e mantiveram silêncio para que não fosse interrompido o cumprimento desse mistério aqui na terra, para que o inimigo de Deus, o diabo, não pudesse interromper o programa divino correspondente à segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e assim se levar ao feliz cumprimento a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, e os escolhidos fossem chamados e juntados, e se completasse o número dos escolhidos de Deus, do corpo místico de Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitassem, e os santos, que estamos vivos, recebêssemos a transformação de nossos corpos nesse tempo final, o qual virá muito em breve. Ainda não aconteceu, mas em breve vai vir. E depois, todos seríamos a imagem e semelhança de Jesus Cristo com corpos eternos e espíritos teofânicos eternos também, e estaríamos sobre a terra, um grupo de milhões de seres humanos redimidos com o sangue de Cristo e com um corpo eterno, todos os das eras passadas, com os desse tempo no qual nós vivemos, que serão chamados, juntados e colocados no corpo místico de Cristo pelo ministério dos anjos, do Filho do Homem, com a grande voz de trombeta, com o Evangelho do Reino, chamando e juntando os escolhidos de Deus. Vejam todas as coisas que estão ligadas à vinda do Filho do Homem. Os anjos do Filho do Homem que são enviados. Vejam, estão ligados à vinda do Filho do Homem, porque o Filho do Homem virá com os seus anjos, ou seja, com os ministérios de Moisés e de Elias, para manifestar esses ministérios no último dia, em seu anjo mensageiro, no profeta da dispensação do reino, e por meio desse profeta chamar e juntar todos os escolhidos de Deus. E o Filho do Homem, Jesus Cristo em Espírito Santo, vai vir manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro, e por meio do seu anjo mensageiro vai chamar e juntar a todos os seus filhos no último dia, e vai nos dar a conhecer todas estas coisas que em breve tem que acontecer, como ele prometeu em Apocalipse capítulo 4, quando disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois dessas. Essa é a voz de Cristo no último dia. Como também foi mostrada a voz de Cristo no último dia, no dia do Senhor, em Apocalipse capítulo 1, versículo 10 ao 11, quando João disse: eu estava em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Salvador Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo no último dia, por meio do seu anjo mensageiro, falando-nos e chamando-nos e juntando-nos no último dia e dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 6, diz: e me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, de quem são os espíritos dos profetas? De Deus. São espíritos teofânicos da sexta dimensão. O Deus dos espíritos dos profetas enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Esse anjo mensageiro de Jesus Cristo que deu a João a revelação apocalíptica é o anjo mensageiro que Jesus Cristo envia no último dia com a mensagem do Evangelho do Reino para nos dar a revelação de Jesus Cristo do último dia e assim nos revelar o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos e assim todos conhecerem o grande mistério do último dia, que é
a segunda vinda de Cristo com os seus anjos. Agora podemos ver que João, o apóstolo, quis adorar o anjo que mostrava essas coisas, disse: eis que cedo venho, bem-aventurado que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou o que ouvi e vi essas coisas, e depois de haver ouvido e visto, me prostrei para adorar os pés do anjo que me mostrava essas coisas. Mas ele me disse: veja, não faças, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Agora podemos ver aqui que o anjo não permitiu que João adorasse, embora o anjo era um véu de carne, no qual Jesus Cristo estava manifestado, dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, mas o anjo do Senhor Jesus Cristo não é Jesus Cristo. Ele é apenas o véu de carne, o profeta mensageiro da dispensação do reino, ungido com o Espírito Santo para o último dia, para por meio dele, Jesus Cristo e o Espírito Santo se manifestar e dar a conhecer ao seu povo todas estas coisas que devem acontecer em breve, e assim revelar o mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos neste último dia. É por isso que Jesus também disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, eu, Jesus, enviei o meu anjo. A quem ele disse que enviou? Ao seu anjo mensageiro, para testificar essas coisas às igrejas. Para testificar que coisas? Destas coisas que devem acontecer em breve, e assim obter todos o conhecimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos e todas as coisas relacionadas à vinda do Filho do Homem com os seus anjos, como o recolhimento dos escolhidos, como a grande voz de trombeta, que é a mensagem do Evangelho do Reino, com o qual estariam sendo chamados e juntados todos os escolhidos de Deus, e a preparação para serem transformados e raptados neste último dia. Agora vejamos o que o precursor da segunda vinda de Cristo disse, que será a vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor está apresentada ou profetizada no livro de Apocalipse em diferentes lugares. Apocalipse capítulo 19, onde nos mostra a vinda do Senhor, a vinda do cavaleiro, do cavalo branco, de Apocalipse 19, o qual vem sobre um cavalo branco como a neve. Agora, quem é este cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É Jesus Cristo em Espírito Santo. É o anjo do pacto, o anjo do Senhor. Esse é o Espírito Santo. Ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Diz o precursor da segunda vinda de Cristo. Pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. E no livro dos selos, também diz o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, na página 256, diz: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. A palavra de Deus, o verbo encarnado em um homem no último dia, o homem do último dia. Isto será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, ou seja, que Jesus Cristo em Espírito Santo virá manifestado em carne humana em um homem do tempo presente, em um profeta do tempo presente, e para o tempo presente, para esse último dia, há apenas um profeta marcado, determinado, que estará na terra, e este é o profeta da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino. Este é o profeta chamado Anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado para testificar todas estas coisas às igrejas. Esse é o mensageiro do Senhor Jesus Cristo, no qual Jesus Cristo estará manifestado em Espírito Santo, nos dando a conhecer todos esses mistérios da vinda do Filho do Homem com os seus anjos e ao chamado dos escolhidos de Deus para o último dia, e a ressurreição dos mortos em Cristo, e a transformação nossa aos que vivemos. Todos esses mistérios serão revelados nesse tempo final aos filhos e filhas de Deus, por Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, para assim todos conhecerem os mistérios de Deus revelados para o último dia. E agora temos visto nesta ocasião
o mistério da vinda do Filho do Homem no último dia. A vinda do Filho do Homem no último dia é a vinda do Verbo de Jesus Cristo em Espírito Santo, velado e revelado em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer. Esse é o mistério da vinda do Filho do Homem no meio da Igreja do Senhor Jesus Cristo, neste último dia, no meio dos gentios. O precursor da segunda vinda de Cristo, também falando do cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse capítulo 19, nos disse: do ocidente virá um cavaleiro em um cavalo branco. Percorreremos esta senda outra vez. Mensagem ou conferência, o único lugar provisto por Deus para adorar, página 2. Aí, ele profetizou da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse, capítulo 19, e disse: é uma promessa. E se é uma promessa, tem que estar na Bíblia. E está em Apocalipse, capítulo 19, e diz que será do Ocidente. E o Ocidente, que é o Oeste, é o continente americano. E no continente americano, na parte norte, se cumpriu a sétima etapa, ou era da Igreja Gentia, e resta apenas a parte da América Latina e do Caribe, para o cumprimento da vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, para a vinda do Verbo em carne humana no último dia, na vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Ou seja, que os latino-americanos e caribenhos são os que têm a promessa da vinda do Filho do Homem com os seus anjos para vê-la e recebê-la e receber suas bênçãos. Assim como o povo hebreu teve as promessas da primeira vinda de Cristo, no meio deles, veio e cumpriu tudo relacionado à sua primeira vinda como Cordeiro de Deus e realizou a obra de redenção ali na cruz do Calvário. E agora a vinda do Filho do Homem no último dia é como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E isso é para o Ocidente, ou seja, para o continente americano, para a América Latina e o Caribe, para o continente latino-americano e caribenho, onde estará se cumprindo a Era de Pedra Angular e onde se abre a dispensação do reino e onde se abre a pregação da mensagem do Evangelho do Reino por meio da manifestação do Filho do Homem, por meio da manifestação de Jesus Cristo, Filho do Homem e Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todos esses mistérios de Deus revelados para esse último dia. Como conheceremos essa manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro? É fácil. Vem dando a conhecer todas estas coisas, todos esses mistérios de Deus revelados para esse último dia. E assim, nos abrirá todos esses mistérios, e então a abertura desse mistério nos abrirá o entendimento para podermos entender todas essas promessas divinas, todos esses mistérios divinos que seriam revelados no último dia e seriam cumpridos no último dia. Agora, observe, nos fala do último dia e nos fala do último dia a Escritura. Agora vejam, São Paulo nos fala dos últimos dias e nos diz que Deus falou por meio de Jesus Cristo nos últimos dias. E já transcorreram 2000 anos aproximadamente em Hebreus, capítulo 1. Versículo 1 ao 3, é que São Paulo nos fala dos últimos dias e diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outros tempos aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos tem falado pelo Filho, e já transcorreram 2000 anos. São Paulo teria se equivocado dizendo que aqueles eram os últimos dias? Não se enganou, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos para os seres humanos, e os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são os 3 últimos milênios, que são o 5º milênio, o 6º milênio e 7º milênio. E quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio e, consequentemente, começaram os últimos dias. Vê que não tem contradição nenhuma na Escritura? São Pedro, também no dia de Pentecostes, pregando, disse:
que Deus havia prometido derramado o seu Espírito Santo para quando? Para os últimos dias. E era isso que estava acontecendo ali, no dia de Pentecostes. Isso está no livro dos Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 20. E agora vejam que nos últimos dias, para os seres humanos, eles são os 3 últimos milênios. Por isso, São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8, nos diz que é algo que não podemos ignorar. Diz, vamos ver aqui como é que São Pedro diz. Mas, ó amados, não ignoreis isso, é algo que não se pode ignorar, que para com o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O profeta Moisés, também no Salmo 90, versículo 4, diz a mesma coisa. E agora vejam, como nos últimos dias, começaram os dias de Jesus, os últimos dias começaram nos dias de Jesus e já transcorreram 2000 anos que diante de Deus são apenas 2 dias. Dos 3 últimos dias diante de Deus já transcorreram 2, se nós acrescentarmos ao calendário o ano de atraso que tem. E já estamos no 7º milênio, que para Deus é o último dia, do qual Jesus Cristo falou em São João, capítulo 6, quando falou a respeito dos crentes nele e da ressurreição para eles, disse, capítulo 6, versículo 39 ao 40 de São João, disse Jesus, e essa é a vontade do Pai que me enviou, que de todo o que me deu eu não perca nenhum, senão que o ressuscite no último dia. Para quando é que Jesus Cristo tem a comissão de ressuscitar os crentes nele que morreram? Diz que será para o último dia. E essa é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O último dia diante de Deus é o 7º milênio para os seres humanos, e se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. E se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois faltam apenas 3 anos para começar o 7º milênio, assim que não tem problema nenhum. E é para o 7º milênio, onde os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Mas antes disso, a vinda do Filho do Homem com os seus anjos tem que ser cumprida e tem que ser chamados e juntados com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, todos os filhos e filhas de Deus para serem preparados, para serem transformados neste último dia. Agora nós temos visto o mistério da vinda do Filho do Homem e o propósito da vinda do Filho do Homem como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, velado e revelado em seu anjo mensageiro, vindo Jesus Cristo em Espírito Santo no último dia, velado e revelado em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todos esses mistérios revelados para o último dia. Para mim tem sido um grande privilégio ter estado com vocês nesta noite, testificando a vocês dos mistérios de Deus revelados para o último dia. Nesta noite nós tivemos a terceira parte desse tema, intitulado esta terceira parte, a vinda do Filho do Homem, chamando e juntando aos escolhidos de Deus. Vamos ver direito, a vinda do Filho do Homem no último dia. Esta foi a terceira parte do nosso tema, dessas 3 conferências, intituladas, essas 3 conferências, esta série, Os Mistérios de Deus Revelados para o Último Dia. Hoje nós vimos a vinda do Filho do Homem no último dia. Ontem à noite vimos a vinda dos anjos do Filho do Homem no último dia. E antes de ontem vimos a vinda do anjo do Senhor Jesus Cristo no último dia. E vejam, quem estaria vivendo no último dia para ver o cumprimento desses mistérios que seriam revelados para o último dia e seriam cumpridos? Aqui estamos vivendo, os que estaremos vendo e vivendo esses mistérios revelados no último dia e cumpridos no último dia.
Aqui estamos os que veríamos a vinda do anjo do Senhor Jesus Cristo, testificando destas coisas que devem acontecer no último dia. E aqui estamos os que estaríamos presentes, vendo a vinda dos anjos do Filho do Homem, chamando e juntando os escolhidos de Deus com a grande voz de trombeta. E aqui estamos os que veríamos a vinda do Filho do Homem no último dia com os seus anjos, chamando e juntando a todos os escolhidos de Deus. Nós temos visto esse mistério, ou esses mistérios de Deus revelados para o último dia, já estão revelados neste último dia, esses mistérios, e temos visto que tudo seria mais simples do que a humanidade imaginava. Chegamos ao tempo em que os entendidos entenderão todas estas coisas que estariam acontecendo, porque estarão recebendo neste último dia ao anjo do Senhor Jesus Cristo, que estaria dando testemunho de todas estas coisas que devem acontecer neste último dia, e assim é como obtemos o entendimento de todos esses mistérios de Deus revelados para este último dia. Não tem outra forma para poder entender todos esses mistérios de Deus revelados para este último dia. Já estão revelados todos esses mistérios correspondentes ao último dia. A vinda do anjo do Senhor Jesus Cristo, que é a vinda do profeta da dispensação do reino, onde Jesus Cristo estaria manifestado em Espírito Santo, dando-nos a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. Temos visto também o que é a vinda dos anjos do Filho do Homem, que são os ministérios de Moisés e Elias no anjo do Senhor Jesus Cristo. Também temos visto o que é a vinda do Filho do Homem. No último dia, temos visto o que é a vinda de Jesus Cristo em Espírito Santo, em seu anjo mensageiro manifestado, velado e revelado, falando-nos neste último dia. Temos visto todos esses mistérios que estão ligados à vinda do anjo do Senhor, à vinda dos anjos do Filho do Homem e à vinda do Filho do Homem neste último dia. Todos estão ligados ao mistério de Jesus através do seu anjo mensageiro. Temos visto os mistérios de Deus revelados no último dia. Esta noite temos visto a vinda do Filho do Homem no último dia. Para mim tem sido um privilégio muito grande ter estado com vocês, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvinte e telespectadores, testificando a vocês dos mistérios de Deus revelados no último dia, que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, seja sobre cada um de vocês e sobre mim também, e Deus chame e junte todos os seus escolhidos latino-americanos e caribenhos neste último dia e nos abra o entendimento e nos encha do conhecimento de todos esses mistérios revelados neste último dia. E em breve todos sejamos transformados e tenhamos um novo corpo eterno e possamos ir à ceia das bodas do Cordeiro juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitarão em seus corpos eternos. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre vocês, e vamos deixar ao reverendo Miguel Bermude Marim para que lhe dê os endereços e telefones aos quais, amáveis amigos, rádio ouvintes e telespectadores, vocês poderão chamar ou ligar ou escrever para assim obter a literatura completamente gratuita, e também pedir que passem a vocês vídeos com conferências iguais a esta para obter maior entendimento, maior conhecimento desses mistérios de Deus revelados para este último dia. E assim serem preparados para serem transformados e raptados e irem à ceia das bodas do Cordeiro no céu. Vamos pedir por aqui ao reverendo Miguel Bermude Marim que passe para que dê os endereços e telefones a todos os amáveis amigos, rádio ouvintes que estão sintonizados com esta rádio emissora amiga. Que Deus lhes abençoe e passem todos uma boa noite.